Aleluia! Cristo vive! Saudamos a todos com a maravilhosa graça e a paz de Jesus, o Salvador redivivo, aquele que morreu e verdadeiramente baixou a morada dos mortos, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos alegres neste domingo da ressurreição, celebrando a festa da Páscoa cristã, a vitória da vida sobre a morte, o triunfo de Jesus, o Salvador, que é penhor de nossa própria vitória também. Inspirados pela temática desta, que é a festa para a qual converge de maneira tão especial toda esta chamada Semana Santa, é que cantamos o cântico de número 272 do Inário Novo Cântico, Aleluia ao Cristo Redivivo. Cantemos sob a direção da maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você, neste espírito de adoração e louvor, a fecharmos os olhos e elevarmos o coração a Deus em oração. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, na Tua santa presença nos vemos congregados uma vez mais no mover do Espírito Santo para esta celebração tão especial, o domingo da ressurreição do Cristo, que é Salvador e bendito, a celebração da Páscoa cristã. Ah, Senhor, quão maravilhoso és! Pois através do Teu Filho unigênito outorgaste-nos a preciosa redenção, mediante a qual nos vimos libertos dos grilhões do pecado e da morte, e pudemos então passar de um tremedal de lama para o reino da Tua maravilhosa graça e bendita luz. Nós te adoramos, pois és Senhor e soberano sobre todas as coisas, e te louvamos, pois em amor vieste ao nosso encontro a fim de nos salvar. Bendito seja o Deus da nossa salvação, hoje, sempre e sem cessar. Oramos bendizendo, te exaltando, te glorificando na mediação de Cristo Jesus, o Salvador bendito. Amém.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e o texto que leremos é aquele que relata o episódio que inspira toda esta celebração. Um relato da ressurreição de Jesus, desta feita conforme a narrativa de Lucas. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, vamos abrir juntos no Evangelho de Lucas, agora no capítulo de número 24. Onde vamos ler desde o versículo número 1 ao versículo de número 12. Encontre comigo na sua Bíblia o Novo Testamento, nele o Evangelho de Lucas, onde leremos no capítulo 24, desde o versículo número 1 ao versículo número 12. Palavra registrada pelo evangelista e que fala assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E, abaixando-se, nada mais viu, senão uns lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Glória nas alturas. É o canto do coro Aidé Moraes, da obra Glória, de Antônio Vivaldi, nas vozes do coral, com a direção-geral da maestrina Helen Heinz e sua cuidadosa edição em áudio. A participação abençoadora da nossa pianista e organista Gisele Santana no acompanhamento. E ainda a caprichosa edição em vídeo do irmão Daniel Schmidt. Glorifiquemos a Deus acompanhando o canto do coro.
inspirados por esta atmosfera pascal em que de maneira tão singular se manifesta a nós o amor de Deus em favor do seu povo, somos convidados à atitude de contrição, de entrega de nossas próprias vidas aos cuidados do Todo-Poderoso. Se você puder onde está, guarde agora alguns instantes de silêncio para colocar-se a sós com Deus e conversar com o Pai Celeste no íntimo do seu coração. Nós vamos fechar os nossos olhos e, se você puder, dobre os seus joelhos. Faça-lhe a confissão dos seus pecados, receba dele renovo, graça e perdão. Apresente-lhe ainda os seus motivos de súplica e intercessão, fazendo-o na certeza de que ele é conosco e é por nós. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, vieste um dia ao nosso encontro, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, e trouxeste-nos a redenção de nossos pecados, a salvação, a vida perenal. És tremendo, és maravilhoso, e por todas estas coisas te somos infinitamente gratos. Mas permanecemos humanos e falhos, e temos tropeçado. E cônscios do nosso pecado, é que te trazemos a nossa confissão, com a súplica pelo renovo da tua graça, deste perdão que é sem par e que tão somente em ti logramos encontrar. Renova sobre nós o teu favor, ó Deus. Dispensa sobre nós o teu amor, e assim nós te glorificaremos. Vidas tocadas pelo teu Espírito, habilitadas no teu agir para toda a sorte de boa obra em o teu nome. Ah, Senhor, que assim vivamos para o cumprimento da tua santa vontade, espalhando a boa nova de grande alegria de que Deus ama aos homens e envia ao seu encontro a maravilhosa oferta do Evangelho, a promessa da salvação. Vivamos para o anúncio desta boa nova de grande alegria, para a salvação de muitos, para a glória eterna de Ti mesmo. Este é o nosso desejo e sabemos que tal desígnio só se concretizará se fores conosco e nos concederes o teu favor. Cumpra-se, portanto, a tua vontade em nossas vidas, assim na terra como nos céus. Esta é a nossa oração. Feita no nome santo do Cristo, que é Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor. Vamos cantar. Cantar a maravilha da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte gloriosa da parte de nosso Salvador. Cântico de número 274 do Inário Novo Cântico, Morto e Ressurreto. Cantemos, dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Oh
Chegamos ao momento do ofertório, ocasião propícia para reafirmarmos o nosso compromisso de fidelidade com a Igreja e, acima de tudo, com o Senhor da Igreja, o nosso Salvador. Nesta hora, testemunhamos do cuidado que Deus tem manifestado para conosco, sustentando-nos a nós e às nossas famílias, dando testemunho de que nos nossos lares nada tem faltado, pois Deus é fiel e tem nos provido tudo aquilo que é necessário para o caminhar. Do que das mãos do Senhor recebemos, as mãos da Igreja entregamos, a fim de que a obra divina prossiga, aqui onde Ele mesmo nos colocou e aonde mais nos dirigir, no mover do seu Espírito, para a proclamação contínua do Evangelho da Salvação. Para participar deste ato, você pode se servir das ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais prática e segura. Participe e seja uma bênção na vida da Igreja, como a Igreja é uma bênção na vida de tantos. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos que à Igreja confiamos. Senhor Deus, Pai bendito, te louvamos por tudo aquilo que tens operado nas nossas vidas, em teu cuidado que jamais cessa, expressão de teu infindo amor. Nós te bendizemos, Senhor, pois de tuas mãos temos recolhido o sustento que nos assegura estarmos de pé e prosseguirmos nesta jornada contigo rumo ao dia final. Bendizemos-te, Senhor, pois nos concedes a oportunidade e o grande privilégio de nos tornarmos participantes da obra que é tua, trazendo dízimos e ofertas à casa do tesouro, que são para o sustento da Igreja e das muitas causas por ela abraçadas. Se conosco e consagra os recursos que nesta hora empenhamos neste mistério. Abençoa também, Senhor, a cada ofertante, para que jamais falte qualquer coisa aos seus lares, às suas famílias. Abençoa-nos com a tua graça, a fim de que, por meio de nós, prospere o desígnio que é teu e avance o teu reino, alcançando a muitos com a mensagem do Evangelho da Salvação. Esta é a prece que fazemos, no nome santo do Salvador bendito, que é Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Hoje, domingo da ressurreição, festa da Páscoa cristã, temos ocasião especial para rever um amigo querido, reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade mineira de Barroso. É o nosso convidado que nos traz a palavra que o Senhor confiou ao seu coração para que fale poderosamente aos nossos corações aquilo que do Altíssimo precisamos ouvir. Reverendo Euler Cleiton já é conhecido da nossa comunidade, onde esteve por várias vezes, não apenas na condição de pregador, mas também em muitas outras ocasiões. É um irmão querido, um amigo muito caro ao meu coração e é uma grande alegria para nós podermos acolhê-lo nesta hora. Desde já, ensejamos ao ministro, à sua preciosa família, toda sorte de bênçãos espirituais, renovadas graças da parte do Deus que o chamou. Passamos então o púlpito da igreja ao ministro e ouvimos com vivo interesse a mensagem que nos traz da parte do bom Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu tenho a alegria de estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Ainda mais num dia tão especial quanto esse, quando nós celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, celebramos a sua ressurreição. Agradeço o convite feito pelo reverendo José Mirabor, pastor da igreja, agradeço ao conselho, também pela confiança, e agradeço à igreja, que mais uma vez me recebe tão carinhosamente. Trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Filadélfia, na cidade de Barroso, em Minas Gerais. Queridos irmãos, lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 20, onde os irmãos acompanharão a leitura dos versículos 11 a 18. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 11 a 18. Diz assim o Evangelho de Jesus Cristo:
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Feche seus olhos, falaremos com Deus neste momento. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Portanto, lhe pedimos, fala conosco, dá-nos discernimento da Tua vontade. É a oração que te fazemos no nome doce de Cristo, nosso Senhor. Amém. A Páscoa é uma data especial para nós cristãos. Não é por acaso que ela é um dos eixos do calendário cristão. Nós temos 2 festas principais nesse calendário: a Páscoa e o Natal. E pode ser até uma curiosidade, a celebração da Páscoa ela ainda veio antes da celebração do Natal. O Natal entrou no calendário depois de se pensar: poxa, se a gente celebra morte e ressurreição, também precisamos celebrar o nascimento, a encarnação. Então nós temos 2 polos, as 2 festas maiores da cristandade. E hoje nós estamos numa delas, a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, é a vitória, é algo maravilhoso. É alegria, é júbilo, é vencer a morte, é dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Celebrar a Páscoa é saber que nós servimos a um Deus vivo, um Cristo que ressuscitou, que não foi morto, não pôde ser contido pela sepultura, mas saiu dela e vivo está hoje. Como diz o nosso credo, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Continua sendo assim hoje, tanto tempo depois desses eventos que nós acabamos de ler no Evangelho. A celebração da Páscoa, ela nos deve motivar a entender o mistério de Cristo. O mistério de um Deus que se esvazia, torna-se homem como eu e você, vive a paixão. E se você pegar os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, você vai ver que ele vai dedicar uma boa parte a falar sobre a crucificação, e nós temos ali no capítulo 20 falar sobre a ressurreição. Talvez João, ao utilizar-se desse argumento, dessa retórica, ele esteja querendo nos dizer que o sistema mundano, e ele já vai dizer em outro lugar que o mundo jaz no maligno, que esse sistema mundano que nós vivemos, ele gera a morte, ele maquina a morte, ele vive de um círculo vicioso onde dor, sofrimento, perda, morte fazem parte dele. E a ressurreição, a Páscoa, ela vai quebrar esse círculo vicioso. Ela vai romper com isso e vai trazer à vida uma nova realidade. Maria Madalena
a princípio, não consegue compreender o que estava acontecendo. Ela está completamente desalentada, completamente desanimada, olhando o túmulo vazio, vislumbrando a morte, olhando aquele túmulo e pensando: para onde levaram o corpo de meu Senhor? E ela não consegue perceber alguns elementos que poderiam tê-la feito ver que a questão não era o que ela pensava. Primeiro nós temos, João narra, 2 anjos falando com ela. Estão de vestes brancas, e você sabe que a veste branca, a cor branca, ela simboliza a vitória. Ao ver aqueles homens, ela poderia ter pensado: poxa, anjos estão falando comigo, então o mestre ressuscitou. Mas ela não foi capaz de perceber. Ela estava completamente presa em sua dor, encharcada pela tristeza, e não foi capaz de perceber que seres celestiais falavam com ela. O texto segue, e mais alguém fala com ela, e é o próprio Jesus. E ela o confunde com um jardineiro, tamanha era a sua dor e como ela estava tão distante da realidade que se apresentava diante dela. E ela o confunde com um jardineiro e fala: olha, se o Senhor levou o corpo do meu mestre para algum lugar, diga onde está que eu vou buscá-lo. Mas chega um momento, num diálogo, que Jesus fala com ela: Maria. E aí ela cai em si, e ela percebe que é seu Senhor que está falando. E ela responde: Rabone. E aí ela recebe a instrução: olha só, vá falar com seus irmãos. Você não pode me deter, eu tenho algo a fazer. Diga a eles que eu vou para o Pai, meu Pai e Pai de vocês, nós somos irmãos, para o meu Deus e para o Deus de vocês. A celebração da Páscoa deve ser algo extraordinário na nossa vida. É trazer para este mundo que jaz no maligno, esse mundo que gera morte, dor e sofrimento, o vislumbre da esperança e da vida. João gosta de trabalhar com esse jogo de palavras, esse binômio, né? Luz, trevas, vida, morte. E João utiliza-se disso para poder nos ensinar e nos dar lições sobre a vida de Jesus. E eu gostaria de pensar um pouco e refletir com vocês sobre o seguinte tema: a ressurreição e o nosso cotidiano. A ressurreição e o nosso cotidiano, ou seja, o nosso dia a dia, as coisas da nossa vida, as nossas tarefas diárias, as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Num mundo onde impera a morte, a dor, o sofrimento, tantas vezes nós somos impedidos de enxergar a vida, a luz, a alegria, a salvação e a esperança. Para que nós possamos perceber essas coisas, a ressurreição de Jesus deve estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A primeira coisa que eu quero pensar com você, para você refletir sobre isso, é que sem trazer a ressurreição para o seu cotidiano, para a sua vida diária, a sua vida se torna vazia e sem sentido. Vazia como o túmulo que Maria Madalena está contemplando. O texto começa dizendo que Maria está de pé ao lado do túmulo e ela chora. E ela permanece chorando, e ela abaixa-se, olha para o túmulo e o vê vazio. A sua visão, a sua maneira de pensar estão condicionadas pela dor, pelo sofrimento, pelo sentimento de perda que aquela situação trazia a seu coração. Talvez você já tenha experimentado algo parecido. Talvez você já tenha até mesmo uma noção do que sentir essa dor, esse vazio dentro do coração. Vivemos momentos difíceis. Nesses últimos anos, nós temos vivido um período pandêmico e que tem sido especialmente duro em todas as áreas, no relacionamento familiar, economicamente, financeiramente, eclesiasticamente. A nossa
no nosso relacionamento com Deus, ele tem nos prejudicado de várias maneiras, e tantas vezes nós achamos que a vida perdera seu sentido, nós sentimos um vazio no peito, tal qual Maria sentia ao olhar o túmulo defronte à sua face vazia. E isso acontece mesmo, quando nós perdemos de perspectiva a ressurreição de Jesus, o motivo da celebração da Páscoa, o Cristo vivo que está conosco em todo o tempo. E às vezes nós nos deixamos turbar, deixamos os nossos olhos se escurecerem, porque nós esquecemos que o nosso Cristo está vivo e está conosco. Ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos, não fomos deixados órfãos, não fomos relegados. Jesus está conosco, e a ressurreição é a prova cabal de que a nossa vida tem sentido, de que não pode haver vazio em nosso coração, pois ele deve ser preenchido com a presença de Jesus. Eu quero que você saiba que no seu dia a dia, diante das coisas que você precisa fazer, do seu dia a dia atarefado, das coisas que talvez você julgue mais importantes, ou outras que talvez nem sejam tão importantes assim, Jesus está contigo. O sentido da sua vida é Ele. Celebrar a Páscoa hoje, neste dia, é celebrar o sentido da vida, é celebrar o Cristo ressurreto, aquele o qual o apóstolo Paulo vai dizer: olha só, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Por conseguinte, se nós não trazemos a ressurreição para o nosso cotidiano, algo nos falta. Algo nos falta. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Sem a ressurreição no seu cotidiano, a sua vida corre o risco de ser sem sentido e vazia, assim como Maria estava se sentindo naquele momento. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que se você não consegue trazer a ressurreição para o seu cotidiano, para as tarefas do seu dia a dia, você também não é capaz de perceber a companhia e a presença de Jesus contigo o tempo todo. Como já disse anteriormente, Ele nos prometeu estar ao nosso lado. E às vezes isso também fica obscurecido diante dos problemas que a vida nos traz. Às vezes são doenças, e doenças às vezes são cruéis. Às vezes são momentos financeiros de dificuldade tamanha, e isso é cruel. Às vezes são outras coisas, coisas do sentimento, coisas do coração, coisas de relacionamento, que nos fazem pensar que a vida não é algo tão bom assim. Não é essa dádiva que dizem ser. Mas nós precisamos saber que é. A vida é uma dádiva extraordinária, o próprio Deus a criou. E após fazer tudo o que fez, todo mundo, a trazer à existência tudo o que foi criado, Ele disse que tudo era muito bom. Viver é muito bom. Estar vivo é muito bom. Saber que Jesus dá sentido à nossa existência é muito bom. No entanto, quando nós não percebemos a sua presença ao nosso lado, a nossa vida corre o risco de ser uma vida vazia. Jesus está conosco. Maria não conseguira perceber. Ela já havia perdido o primeiro sinal de que a morte não fora o final. 2 homens, 2 anjos, 2 seres celestiais haviam falado com ela, e ela sequer notara a presença deles. Em sua dor, em sua tristeza, totalmente absorvida pelo momento de sofrimento, o próprio Cristo fala com ela e ela não o reconhece. Ela confunde Jesus
com um jardineiro, ou quem sabe com um funcionário. Como se nós estivéssemos em um cemitério, e isso é sempre algo muito delicado e tantas vezes dolorido, e nós fôssemos conversar, alguém nos chamasse e nós já pensássemos automaticamente, é o coveiro que está nos chamando. Não, Maria não conseguiu perceber que era Jesus. E às vezes nós não percebemos que Jesus está conosco, está falando conosco. Ele fala conosco nessa hora, através da sua palavra, através de seu evangelho. Ele fala conosco dominicalmente na sua igreja. Ele fala conosco dominicalmente nos momentos que estamos reunidos como Assembleia dos Santos, como aqueles que Deus chamou para servi-lo. Ele fala conosco através de sua palavra, toda vez que nós a abrimos para lê-la. Ele fala conosco todas as vezes que nós paramos e oramos e rogamos a Ele pelas nossas petições, pelas coisas que necessitamos, quando nós queremos dele orientação, consolo e conforto. Ele fala conosco todas as vezes que precisamos ouvir. Mas às vezes nós damos ouvidos às outras vozes. Maria não conseguiu ouvir a voz de quem falava com ela, e era seu próprio mestre. E ela não fora capaz de reconhecê-lo. Ela mesmo, voltando-se para ele, não conseguiu ver em seu semblante que era Jesus. Ela pensa que era o jardineiro. Às vezes Jesus fala conosco de tantas formas. Usa irmãos, usa o pastor, usa o presbítero, usa o diácono, usa um louvor, usa o coral, usa de tantos meios, usa do sorriso de um filho, de um abraço de uma criança, usa de tantas formas para falar que está conosco, que a vida não é tão triste quanto os nossos olhos querem crer que ela é, que nem tudo está perdido, que apesar de vivermos num mundo que jaz no maligno, a ressurreição é a nossa esperança, é o nosso escape, é a única maneira de se olhar para este mundo e ter nele prazer, alegria. Maria não fora capaz de reconhecer a voz de Jesus. Eu espero que você seja capaz de reconhecer e distinguir a voz de Jesus dentre tantas outras. Tantas outras vozes falam no nosso ouvido, dizem que nós não valemos nada, dizem que nós vamos fracassar em nossos planos e projetos, dizem que não seremos curados, dizem que nós não iremos para frente, que a nossa vida é isso, é lamúria, tristeza e sofrimento. E a voz de Jesus deve ser distinguida, pois ela diz: eu estou vivo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A voz de Jesus nos garante a mansão celestial. A voz de Jesus nos garante a vida eterna. A voz de Jesus nos garante a eternidade. Enquanto o mundo fala ao nosso ouvido sobre morte, sobre dor e sofrimento, a voz de Jesus fala de vida, alegria e eternidade. Maria não conseguiu distinguir num primeiro momento. Espero que você consiga distinguir diante das várias situações do seu cotidiano a ressurreição de Cristo na sua vida. Jesus falando e dialogando com você, mostrando que te ama, mostrando que está ao seu lado em todo o tempo. A última coisa que eu quero pensar contigo é que, sem trazer a ressurreição para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a novidade da eternidade é algo irreal. Sim, uma distinção da nossa fé é exatamente crermos que somos eternos. Não uma eternidade como outros creem, que você vai migrando de corpo em corpo e vai reencarnando e coisas do tipo. Mas uma eternidade de sermos um dia, termos o corpo glorificado e vivermos nos céus com o nosso Senhor. E essa eternidade, ela não precisa ser apenas aguardada para o porvir, para a morte.
Naquele momento em que Jesus está falando com Maria, e ele fala com ela, Maria, e ela consegue distinguir a sua voz, e ela responde, Rabuni, ou seja, mestre. Maria toca a eternidade. Maria tem um vislumbre da eternidade durante aquele diálogo. Ela consegue ver, consegue perceber concretamente o seu mestre, o seu Senhor diante de seus olhos, os olhos que alguns momentos atrás só viam um túmulo vazio, uma mente que há pouco tempo atrás estava turva pela dor e pelo sofrimento. Agora, Maria vê a eternidade. Trazer a ressurreição, a Páscoa para o nosso dia a dia, nos faz trazer a eternidade em nós. Esse Deus que habita o nosso coração através do Espírito Santo, esse Deus que nos promete as mansões celestiais, Ele está presente todos os dias e é a nossa esperança. Enquanto o mundo gera desesperança, desalento, tristeza, dor e sofrimento, a ressurreição, a Páscoa, escancara a possibilidade da eternidade, da vida, escancara a vitória da vida sobre a morte. Você vence a morte em Jesus. Louvado seja o nome dele. Você é eterno em Cristo. Maria Madalena teve um vislumbre da eternidade naquele diálogo com seu mestre, quando ela consegue reconhecer a voz de Jesus. Ela vê a eternidade, a ressurreição. Ela vê a esperança. Ela vê que aquilo que ela havia percebido, toda a sua percepção daquela situação estava equivocada. Afinal de contas, ninguém levara o corpo do mestre, ninguém o escondera, ninguém roubara o corpo. Ele havia ressuscitado. E na perspectiva de Cristo ressurreto, tudo se transforma, todas as coisas são refeitas, tudo se faz novo, e a novidade da eternidade passa a ser real para cada um de nós. Em meio a tantas dificuldades da vida, em meio a tantas vozes que gritam morte, em meio a tantas coisas que querem nos fazer sofrer, a ressurreição é a percepção da eternidade. É ter um pedaço, um pouco da dimensão do que é ser eterno. É a certeza de que o último inimigo do ser humano, a morte, foi vencida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu quero que você traga a ressurreição de Cristo para o seu cotidiano, para que você seja uma pessoa feliz, para que você se reconheça abençoado, para que você reconheça que a eternidade já está em você, que você não precisa ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, pois a eternidade já vive em você. Você já vislumbra pedaços da eternidade hoje, no seu dia a dia. Desejo do meu coração é que essa Páscoa traga para você esperança, que essa Páscoa renove a sua alegria de viver, que essa Páscoa deixe gravado no seu coração que a vida foi dada por Cristo. A ressurreição é vida eterna, e nada ao nosso redor pode nos roubar tal alegria. Deus te abençoe. No domingo que passou, domingo de Ramos, abrindo a semana chamada Santa, tivemos a oportunidade de rever um amigo querido, um ministro ao qual Deus designou uma importantíssima missão em solo europeu.
Estou falando do reverendo Marcos Antônio Farias de Azevedo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e missionário de nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, presentemente desenvolvendo missão no solo francês e atuando ali também como coordenador da base Europa da APMT. O reverendo Marcos, desde que abraçou o projeto França, tem sido apoiado pela nossa igreja, enviando a nós regularmente notícias daquilo que tem acontecido no campo missionário. Notícias essas que se tornam cada vez mais alvissareiras à medida em que o Espírito Santo tem abençoado aquela causa e permitindo-lhe avançar. O ministro esteve na nossa igreja no culto presencial das 10h30, trazendo-nos a palavra de Deus, e isto na companhia da sua amada esposa Priscila, missionária também. Ainda esteve conosco lançando o seu mais novo livro de meditações sobre os Salmos e distribuindo vários exemplares autografados à congregação. Foi realmente uma bênção, uma ocasião especialíssima e uma oportunidade para conhecermos um pouco mais daquilo que Deus nos tem permitido realizar lá em solo francês, através deste distinto representante. Oramos em favor do ministro e da sua família e rogando ao Altíssimo renovadas bênçãos sobre o mesmo e sobre a importantíssima obra missionária que tem desenvolvido. Neste domingo, dia 17 de abril de 2022, no culto presencial das 10h30, o coro Aidéia Moraes está realizando na íntegra a obra Glória, de Antônio Vivaldi, importantíssimo compositor cristão do período barroco. E se você tiver a oportunidade de juntar-se a nós para esta celebração, será uma bênção. É nosso convidado especial para tomar parte neste momento conosco, em que o coro, sob a direção da maestrina Helen Heisley, contando com participações de músicos convidados e ainda o acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana, executa esta obra célebre, por meio da qual, por certo, Deus será glorificado e os nossos corações desfrutarão de preciosos momentos de enlevo espiritual e artístico também. Venha participar, traga um convidado e seja este um momento abençoado no seio da família da fé. Também neste domingo, dia 17 de abril de 2022, no culto vespertino, às 18h, teremos a oportunidade de participarmos juntos da ceia do Senhor. No sacramento eucarístico, comungamos no pão e no cálice, no corpo e no sangue do nosso Salvador, e nos alegramos de maneira intensa e especialíssima neste contexto da festa de sua gloriosa ressurreição. Se você tiver a oportunidade, venha juntar-se a nós para esta hora também e seja assim nutrido em espírito no agir do Espírito Santo de nosso bom Deus. O dia triunfal raiou, o domingo da ressurreição. Este é o tema do cântico que vamos entoar, cântico de número 279 do Inário Novo Cântico. Entoamos o hino sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Oh
E neste clima festivo, vamos caminhando para o final desta celebração. Cessa a liturgia do culto, mas prossegue a liturgia da vida. E doravante, aonde nos enviar o Espírito Santo, sairemos a proclamar que Cristo vive e que a sua vitória sobre a morte é penhor da nossa esperança. Passamos à oração final, vamos falar com Deus usando as palavras que aprendemos do Senhor Jesus Cristo. A prece do Pai Nosso, a chamada oração dominical. E ao término da mesma receberemos a bênção, que será sobre nós impetrada pelo pregador deste dia, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva. Falemos com Deus num só coração, numa só fé, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.